bem-vindos a mais uma produção Louve RN TV, a TV que o povo gosta. Participe deste programa através do WhatsApp 849-8712-4964. Compartilhe, seja um anunciante, colaborador, mantedor ou parceiro desta obra. Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Louva FM. Sejam bem-vindos a mais uma produção Louve RN TV, a TV que o povo gosta. Participe deste programa através do WhatsApp 849-8712-4964. Compartilhe, seja um anunciante, colaborador, mantedor ou parceiro desta obra. A paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde. Estamos ao vivo aqui com o programa Soldados de Cristo, aqui pela Louva RN TV, né? São 14 horas e 24 minutos, né? Nessa tarde nublada aqui em Natal, mas mesmo assim o tempo quente, né? Calorento, mas nós estamos aqui, né? Transmitindo para você ao vivo esse programa, né? Que estamos de volta, né? Semana passada não estivemos por conta do feriado, mas estamos aqui, né? Louvando e engrandecendo ao nome do Senhor, porque Ele é bom, né? Estamos com o nosso irmão Johnny aqui também, né? Que sempre está conosco, vai compartilhar aqui mais um tempo desse programa conosco. E eu queria aqui, antes de iniciar o programa, fazer uma oração, né? Pedir para Johnny iniciar entregando esse momento aqui nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa dar direção, para que nós possamos transmitir aquilo que Deus direcionar nosso coração e nosso entendimento para você. Pai do Senhor Johnny, Pai do Senhor irmão Fernandes, vamos louvar o Senhor, vamos orar ao Senhor, né, Johnny, entregando esse momento aqui nas mãos dele, né? Você pode saudar os irmãos e já começar orando. Glória a Deus. Vou cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor também, que estão nos ouvindo. Vamos orar, dando início a este trabalho, para que o Senhor venha se fazer presente, né? Senhor Deus e Pai, queremos te apresentar a Ti, Jesus, este programa, Soldados de Cristo, que a Tua graça, meu Deus, o Teu poder, que o entendimento da Tua palavra seja presente em nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos diante da Tua presença nesse momento, por termos chegado em paz. Abençoa nossos irmãos, Senhor Deus, que estão entrando neste momento, que estão assistindo este programa, que a Tua bênção, que a Tua graça, que a Tua vitória seja sobre cada um dos nossos amados irmãos. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Facebook assistindo esse programa, compartilhe com seus contatos, com seus amigos, né, através do Facebook, através do Messenger, através do WhatsApp, né, quantos recursos você puder, né, e você vai estar nos ajudando a alcançar mais pessoas pela palavra de Deus, não é? Também queremos agradecer a todos que estão nos quartéis, né, no seu trabalho, na sua rotina de trabalho, né, o pessoal que está nos batalhões aí da Polícia Militar, nos quartéis do Exército, né, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Municipal, né, do pessoal dos agentes penitenciários, todos os colegas que fazem parte do sistema de segurança do Rio Grande do Norte, né? Você que está aqui, você que está longe, todos vocês que estão acompanhando, nós estamos transmitindo esse programa todas as quarta-feiras, a partir das 14 horas. Estamos levando a palavra de Cristo, louvor, e trazendo sempre um tema para nós estarmos aqui compartilhando junto com você. Mande sua mensagem, curta, ore por nós, mande sua mensagem de áudio, para o WhatsApp. Você pode mandar para o meu WhatsApp 99015369, para o WhatsApp do programa que está aí no rodapé da sua tela, amém? Eu queria aqui também trazer uma porção da palavra do Senhor, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 ao versículo, do capítulo 14, do versículo 24 ao versículo 32. É uma passagem conhecida, né? Onde Pedro caminha sobre as águas ao encontro de Jesus, e Deus dá ali um lembrete para ele, né? Para ele e para todos nós, que nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar, amém? Versículo 24 diz o seguinte: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém, irmão? Jesus, a gente ouve esse tema, esse texto, e a gente costuma dizer que Jesus está no barco. O barco não significa um barco físico, né? uma questão física, é uma embarcação, mas o barco significa a tua situação, a tua casa, o teu trabalho, né? A tua família. E nós queremos dizer para você que Jesus está no barco. Muitas vezes dá vontade de você duvidar do que está acontecendo, duvidar que Jesus está realmente dentro do barco, de que Jesus está na sua frente, que Jesus está estendendo a mão para você, para lhe ajudar, porque são tantas coisas, são tantas situações, são tantas lutas, são tantas pelejas, que você às vezes quer perder a sua fé, a sua confiança. Mas eu quero dizer para você, Jesus está na situação. Jesus está dizendo: venha, confie em mim, ande por cima dessa tempestade, caminhe até a minha direção, porque eu estou com a mão estendida para te ajudar. Só não faça que nem Pedro, não duvide, não deixe o vento forte, não deixe as intempéries, não deixe as lutas derrubarem você, para você cair dentro d'água e se afogar. Mas mesmo assim, Jesus fez com Pedro. Jesus estende a mão e o tira de dentro da água, coloca dentro do barco, e assim que todos estão dentro do barco, a tempestade, o vento para. Jesus está querendo, né? Nesse momento Jesus ainda está no mar, ainda está dentro d'água, estendendo a mão para que você possa caminhar em direção a Ele. Tenha fé. A fé é a base forte de todas as pessoas. Se
nós não tivéssemos fé, não estaríamos aqui. Se o irmão Joilson Paz não tivesse fé, ele não estaria levando essa emissora além como está acontecendo. Deus tem aberto as portas. Se o pastor Reginaldo não tivesse fé, ele também não estaria compartilhando desse momento conosco. Se Johnny não tivesse fé, ele não estaria aqui do meu lado, trabalhando aqui junto comigo. Então isso faz parte da nossa essência. A fé é o que movimenta a nossa caminhada. Você pode achar que isso aqui, esse cenário, essas letras, esses quadros, isso é muito bonito e é muito fácil a gente chegar aqui, fazer um programa de 1 hora, de 1h30 e daqui a pouco ir para casa. Joilson fica aqui até as 22 horas junto com o pastor Reginaldo. Provavelmente você acha que isso é muito cômodo, isso é muito fácil. Mas se você passar um dia aqui, se você passar um momento vendo o que acontece aqui, antes, durante e depois do programa, você vai ver. É preciso muita fé para poder caminhar aqui. Amém, irmãos? Então eu quero dizer que a tua tempestade, o vento que bate forte no seu rosto, que às vezes tenta te derrubar dentro do mar, ele pode passar se você tocar nas mãos de Jesus, confiar, entrar para dentro do barco junto com ele. E assim que vocês entrarem e estiverem tudo ok, a tempestade, o vento, tudo isso vai parar. E você vai caminhar livremente, tranquilamente, nas águas tranquilas do mar, onde Jesus está dentro do barco. Que Deus abençoe. Estamos aqui iniciando ainda esse programa com essa palavra, né, de reflexão, de bênção, e profetizando na sua vida que você pode ser e será um vencedor. Esse é o segredo a você ter fé, querido. Não precisa de muita coisa. A fé te movimenta, a fé te sustenta, a fé nos sustenta. Não deixe as coisas da vida, as lutas da vida tirarem sua fé, tirarem sua confiança em Jesus Cristo. Amém? Eu queria passar aqui para o nosso irmão Johnny, né? Ele já orou, mas eu queria aqui transferir para ele aqui o microfone, a palavra, para que ele possa se cumprimentar com nossos irmãos, né, que estão assistindo. Mas eu também quero lembrar, né, na quarta-feira, né, atrasada, nós tivemos o culto lá no BOP, né? Foi uma bênção, irmãos. Daqui a pouco nós estaremos mostrando alguns flashes, algumas fotos, né, do que aconteceu lá no culto no BOP, que acontece toda primeira quarta-feira de cada mês. E daqui a pouco nós estaremos dando os detalhes. Amém? Nosso irmão Johnny vai se expressar, né? Saudar os irmãos mais uma vez e falar alguma coisa que Jesus colocou no teu coração aí, Jesus. Glória a Deus, né? Fazer uma leitura no texto aqui, lá em Hebreus, capítulo 12. Glória a Deus. Nós vamos ler esse texto aqui e meditarmos um pouco. Lá em Hebreus, capítulo 12, onde tem o tema perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Glória a Deus. Nós vamos aqui entendermos o exemplo que Jesus nos deu em meio à perseverança, né? Onde ele perseverou em meio às lutas e às dificuldades que sobreveio na vida dele. O texto diz assim: portanto nós também, tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos.
Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Fernandes, a gente lendo esse texto aqui, né, sobre a perseverança de Cristo, né, nos primeiros versículos do 1 ao 3, o autor aos Hebreus fala sobre o exemplo de Cristo. E aí a gente vê no livro de Hebreus que no capítulo 11 ele fala sobre os heróis da fé, né? Os heróis da fé. E aí diz: pela fé Abraão obedeceu, pela fé Noé temeu, né? Temendo ele criou a arca para toda a família entrar na arca. E pela fé Caim, né, ofereceu o sacrifício a Deus. Então, nós analisando esse texto, nós vemos que a fé, ela produz um comportamento. Pela fé, Abraão obedeceu, né? Pela fé, ele obedeceu, que ele largou a sua família, a sua parentela, largou a casa de seus pais e seguiu sem saber para onde ia. Ele obedeceu. E pela fé, Noé, temendo, criou a arca, porque naquele tempo não chovia. Mas pela fé ele obedeceu, e a obediência dele fez com que ele construísse aquela arca e aconselhasse toda a sua família junto com ele. E aí o autor dos Hebreus, ele começa o versículo dizendo portanto, né? A palavra portanto, como se ele estivesse dizendo: olha, vocês já ouviram o exemplo que teve anterior. Portanto, o comportamento de vocês agora deve ser compatível ao deles. E aí ele diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. As testemunhas que ele citou no capítulo 11, as testemunhas dos heróis da fé, que ainda faltou espaço, né? E que medida ele fosse falar de Sansão, né? Ele começa a discorrer. Aí ele diz: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A palavra paciência aqui é perseverança. E aí é necessário para nós continuarmos nessa caminhada que nos está proposta, é necessária a perseverança, meu Fernandes. Tem uma questão, o autor Paulo, o apóstolo Paulo, o autor aos Hebreus, ele diz: deixemos, pois, todo o embaraço. O que é o embaraço, irmão? É você se preocupar com coisas que não lhe levam a nada, né? É se preocupar com coisas que você não consegue resolver. Isso tira até sua fé. Como a gente falou no início aqui, o que foi que embaraçou Pedro? Foi o vento forte no rosto. Foi o vento forte que tentou derrubar a Pedro. Então, o autor, ele manda, Paulo diz, tiremos, pois, todo o embaraço. Tudo aquilo que pode causar o impedimento da sua visão, de você continuar. A carreira, né? A sua carreira, né? O seu momento com Deus, sua trajetória com Deus, irmão, deixa de lado. Ah, meu irmão, é difícil demais, é quase impossível. Irmão, mas tente. É por isso que ele diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, com perseverança. O embaraço aqui, irmãos, imagine o caso de Abraão, né? Que era Abraão. Deus chama ele para uma terra desconhecida. Qual era o embaraço dele ali? Era ele continuar com a família. Tá entendendo? Era ele continuar com a família. Ali era o embaraço. Deus chamou Abraão, e se ele não obedecesse e continuasse com a família do jeito que estava, ele não ia correr a carreira que estava proposta, que Deus lançou para ele. Então nós devemos aprender nesse versículo 1 aqui, que nós
devemos largar todo o embaraço que vai nos atrapalhar a corrermos essa carreira que nos é proposta. Qual é a carreira? É servir a Cristo. Essa é a carreira que nos é proposta para servir a Cristo. Essa é a carreira para todo cristão. A carreira proposta principal, de modo geral, é servir a Cristo. Então, para nós servirmos a Cristo de modo que agrade a Deus, é necessário nós deixarmos todo embaraço que vai nos atrapalhar durante esse percurso. E corrermos com perseverança. A palavra perseverança é para que não há desistência. Porque Jesus uma vez disse assim, aquele que põe a mão no arado, né, e olha para trás, a minha alma não tem prazer nele. Então, se você já colocou a mão nesse arado, agora basta você ter perseverança e não olhar para trás. Você entendeu? Não olhar para trás. Não é nem soltar o arado, é não olhar para trás. Não olhar para trás. Porque se você olhar para trás, aí você vai querer soltar. É verdade. Você pode ainda estar, que não sei, segurando o arado, aí olhou para trás, aí Deus desagrada. Então nós devemos correr essa carreira que nos está proposta, que não é uma carreira fácil, é uma carreira difícil, de lutas, dificuldades, problemas, tá entendendo? Mas nós devemos correr ela com perseverança. E aí no versículo 2, passando para ele diz assim: como que nós devemos correr? Ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Autor aqui é Jesus, ele é o líder, e consumador é que ele é o aperfeiçoador da fé. Tá entendendo? Então nós devemos olhar para Jesus, que ele é o líder da fé, o autor da nossa fé, e ele é o consumador da nossa fé. Então veja assim, a fé que Cristo nos deu, ele vai nos aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Então Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos correr a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, não olhando para homens, ou olhando para instituições, para a igreja, não, é olhando para Cristo, irmãos. Para Cristo. Se você quiser chegar com sucesso, com êxito, no final desta carreira, você tem que estar olhando para Cristo. Esse foi um conselho do autor dos Hebreus, no versículo 2, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aí ele diz, dando um exemplo agora de Cristo, ele vai dizer, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui ele dá o exemplo de Cristo aqui. Ele diz, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Lá em Isaías 53, a gente vai ler no texto, aí nos últimos versículos diz assim, que Cristo vai se assentar e vai se alegrar em ver o fruto de suas mãos. Hoje em dia, Cristo à direita de Deus, ele olha para nós e se alegra em ver que o que ele pagou na cruz do Calvário está havendo resultado até hoje. Tá entendendo? Então Cristo, ele olhou para as lutas, ele viu as lutas, ele orando ali no Getsemane, ele pede para Deus, se fosse possível, passasse aquele cálice, né? Todavia me dá aquela graça, né, para suportar este cálice. Cristo, ele olha adiante, vê a luta e a dificuldade que ele vai ter que passar, porém o texto diz, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ele olha com fé, ou seja, há uma alegria proposta a mim no final. Tá entendendo? Foi o exemplo dos heróis da fé. A Bíblia diz que muitos morreram na fé, crendo na promessa, mas não alcançaram, até porque a promessa não era para os tempos dele, era para nosso tempo, era para o tempo dos hebreus ali naquele tempo. Mas eles, crendo naquela promessa, não morreram, não desistiram. Foi o que aconteceu com Cristo aqui. Ele agora dá o exemplo de Cristo. Ele dá o exemplo de vários heróis da fé. Aí no capítulo 12 ele dá o exemplo de Cristo. Olha, Jesus, vendo a situação que ia passar, que era difícil, mas ele não deixou, porque estava proposto para ele uma alegria muito maior. E ele, tendo fé, ele não abandonou. Exatamente. E aí a gente vê que houve um preço pago. Houve um preço pago. O preço da cruz. O preço da luta. Existe um processo. Né? Nenhuma vitória vem com mãos beijadas para ninguém. Jesus precisou pagar um preço. A gente está vendo exemplo de Jesus, que é o que nós conhecemos. E é o nosso exemplo. O exemplo que nós devemos seguir. Jesus precisou pagar um preço. Aquela cruz não representa só aquele pedaço de madeira machucando as costas de Jesus. Aquela cruz representa o meu pecado,
o seu pecado. Aquela cruz representa uma humanidade revoltada com Deus, né, que virou as costas para Deus. Aquela cruz representa todas as espécies de pessoas, né, a qual nós tomamos conhecimento, e na época de Jesus não era diferente. Tem do lado dele que se chamava Barrabás, que era uma pessoa má. E as pessoas optaram por libertar Barrabás e por condenar Jesus. Houve um preço alto a ser pago. Se a gente for analisar, Johnny, direitinho qual foi o preço que Jesus pagou para que nós pudéssemos estar aqui sentados aqui nessa emissora falando sobre isso, sobre o preço que Jesus pagou, sobre as coisas que Jesus passou, né? Mas ele era Deus, irmão, ele era Deus, mas ele tinha sentimentos, né? Ele tinha dores, ele tinha cansaço, né? Em várias passagens da Bíblia nós vemos sentia fome de Jesus, mas todas essas etapas Jesus venceu, e até vai chegar no tema que a gente vai tratar essa tarde, que até no deserto Jesus venceu, né? 40 dias, 40 noites, com fome, com sede, com frio, com calor e tudo mais, mas Jesus venceu. Foi difícil para Jesus? Muito difícil. Jesus padeceu fome. Meu querido, minha querida, se nós passarmos 2, 3 dias com sede, a gente sofre. Mas se você passa 3, 4 dias, 15, 20 dias com fome, irmão, você morre. Porque o nosso organismo não está preparado para isso. Mas Jesus, ele teve que aceitar todo esse processo. Foi Jesus sair do batismo e entrar no deserto para que ele pudesse passar por esse processo. 40 dias, aí começa o ministério de Jesus. Passa-se 40 dias, a formatura, a academia, a faculdade de Jesus começa no deserto, né, John? E nós vamos, eu queria falar com o nosso diretor, o pastor Reginaldo, para ver se tem condições de colocar um louvor aqui. E nós vamos já voltar com o que aconteceu lá no culto do BOP, né? Nessa penúltima quarta-feira, a primeira quarta-feira desse mês. E nós vamos continuar aqui com esse tema, né? Trazendo a questão do deserto para a vida, nossa vida, para a vida do cristão, para a vida do evangélico e para a vida de quem também não é evangélico, né? Que todos nós passamos por deserto, né, João? Glória a Deus. E interessante, irmão Fernandes, como o senhor falou, o texto ele fala, suportou a cruz, né? Mas para Jesus chegar ao ponto de carregar aquela cruz, houve todo um processo, né? O interessante aqui, irmãos, que está falando da cruz aqui, a cruz era o propósito que Cristo veio para a terra. E todos nós temos um propósito diferente. Então cada um de nós vai ter uma cruz diferente. Vai ter como pode dizer assim, cada um de nós vamos passar por processos diferentes. Porém, sendo crente, vai ter um processo que vai estar na vida de todo crente, que é carregar a cruz do Evangelho. Não soltar, né? Não soltar. Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sobre si a minha cruz e siga-me. Então todo cristão ele vai carregar a cruz, o preço de ser crente. Isso é de modo geral, todo cristão vai ter. Agora vai ter processos na minha vida, na vida do pastor Fernandes, pastor Reginaldo, que vai ser coisas diferentes que Deus vai tratar cada um de um modo diferente, que isso são os desertos na vida do crente. E aí o que o irmão Fernandes passa, talvez eu não passe, o que eu passo, talvez o irmão Fernandes não faça. Então Deus ele vai lapidando cada um durante esse percurso. E o que Cristo passou, que foi suportar o sofrimento na cruz, nenhum de nós vamos passar. E teve até a questão, né, falando sobre o trajeto da cruz, né, que hoje é a via dolorosa lá em Jerusalém. Hoje tem uma estrutura melhor do que aquele tempo. Naquele tempo com certeza não era tão plano, né, tão pavimentado, tão organizado como é hoje, né? Tinha pedras, tinha poeira, tinha muitas coisas no caminho, né? E mesmo assim Jesus ele conseguiu levar aquela cruz, passando por uma noite de sofrimento, apanhando, sem se alimentar, sem beber água, né? Passou aquele processo todo do julgamento que fizeram com ele, foi açoitado. Mesmo assim ele continuou com aquela cruz, né? Continuou seguindo até o Calvário com aquela cruz. E aquela pessoa que a gente conhece como Simão, né? que tentou
carregar um pouco daquela cruz sofreu. Então, como você disse, a minha cruz talvez você não consiga carregar. A sua cruz eu talvez não consiga carregar, né? A sua situação particular eu talvez não conseguisse administrar como você consegue, nem vice-versa, né? Tanto é que aquele homem não carregou a cruz pelo resto do caminho. Ele teve que devolver a cruz a Jesus, porque não era dele. Não era feita para ele. Não era a cruz dele, né? Não era para ele, é verdade. Aí o texto continua dizendo, desprezando a afronta, né? A afronta aqui eram os homens, né? Os homens afrontando ele ali, zombando da cara dele, né? E diz assim, assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui o autor ele já nos dá aqui o resultado final, né? Jesus morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia e depois ele assenta à direita de Deus. Quando ele assenta à direita de Deus, ele está ali para perdoar nossos pecados, para escrever o nosso nome no livro da vida, está ali para ser o nosso advogado. Então Jesus ele suportou a cruz, suportou a afronta dos homens e no final ele sentou à direita de Deus. Então o autor resume em poucas palavras aqui o processo em que Cristo passou. Da mesma forma vai ser nós. Da mesma forma é nós. Até nós chegarmos à estatura de varão perfeito, como a Bíblia fala, e essa estatura de varão perfeito é só no céu. Daqui até lá nós vamos passar por como pode dizer assim, por adaptações, né? Como pode dizer assim, uma casa quando ela está em construção, né? Quer dizer, não é nem projeto, uma casa está pintada que você vai pintar ela de novo, como é que chama? A reformar, né? Por acabamentos, está entendendo? Então, até chegar à estatura de varão perfeito, nós vamos passar por várias situações para moldar o nosso caráter. Nós vamos continuar, vamos já trazer um louvor aqui, né? E em seguida vamos ver os trechos do culto lá no golpe. Mas você pode incrementar esse programa. Mande seu comentário, né? Participe, né? Mande sua mensagem para nós aqui, nós vamos ler ao vivo no ar. Mas nós queremos que você compartilhe conosco esse programa. Faça uma crítica, né? Também nós podemos, nós não somos aqui perfeitos, né? Você pode fazer sua crítica, né? Seu elogio, ou o que você puder fazer para participar, nós estamos aqui abertos para isso, tá certo? Vamos ouvir um louvor, daqui a pouco nós estaremos de volta em nome de Jesus. Programa Soldados de Cristo, 14 horas e 53 minutos em Natal. santidade.
quero lembrar você que dia 11, sábado agora, teremos a nossa vigília ali no Caminho do Sol, né? Congregação Caminho do Sol, né? A vigília que tem sido uma bênção todos os meses, né? E Deus tem feito grandes coisas ali naquele lugar. Você está convidado, né? Assembleia de Deus Caminho do Sol, setor 15, aqui em Parnamirim, né? Nosso pastor Valdemir, o dirigente daquela congregação, e convida todos vocês que puderem estar lá, né? A partir das 18h30, né? Vigília, mini vigília na verdade, né? 18h30 até meia-noite, estaremos lá em nome de Jesus. Irmãos, eu quero aqui comentar sobre o que houve ali no culto do BOP, né? Nessa primeira quarta-feira de maio. Foi coisa tremenda, foi coisa grande. Deus fez grandes coisas ali, né? Quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco lá, né? Fábio Medeiros, Banda Raios de Luz, né? Nosso irmão Moab, que pregou a palavra de Deus ali com muita sabedoria, muita propriedade, inspiração do Espírito Santo. E Deus salvou 3 almas ali, graças a Deus, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. Tem sido assim quase todos os meses, é 2. Uma dessas pessoas, uma dessas irmãs, né? Que foram 3 irmãs que aceitaram Jesus. Uma delas foi convidada a voltar para Jesus antes da metade do culto, e ela voltou, irmão Reginaldo, né? E foi uma alegria total ali. E no final do culto tinha uma família, uma mãe com as filhas, com 3 filhas, e dessas 3 filhas 2 vieram para Jesus, né? A mãe ficou muito emocionada lá, não aceitou Jesus, mas com certeza no próximo culto ela estará lá, e nós estaremos nos alegrando mais uma vez, porque nós sabemos que Deus vai fazer muitas coisas ali naquele lugar, certo? Então você é nosso convidado também para toda a primeira quarta-feira de cada mês ali no BOP, na Zona Norte, em frente à área de lazer, você participar conosco do culto do BOP, né? Banda Raios de Luz, né? Pregadores, cantores, né? E a principal, a presença do Espírito Santo e a sua companhia para nós adorarmos a Deus junto, certo? Primeira quarta-feira de cada mês, culto no BOP. É um trabalho realizado pela Capelania da Polícia Militar, na pessoa do pastor Ribamar, né? Que eu quero mandar o meu abraço, saudar o Pai do Senhor, né? E agradecer pelo apoio que ele tem nos dado naquele trabalho, para a glória do nome do Senhor, que o Senhor possa recompensá-lo de maneira abundante. Amém, irmãos? Você está convidado. Vigília do Caminho do Sol, dia 11, a partir das 18h30, e todo mês, primeira quarta-feira do mês, culto no BOP ali na Zona Norte. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema, né? Que fala sobre deserto, né, Júnior? Vamos destrinchar aqui um pouquinho, porque eu quero fazer uma pergunta e você com certeza vai concordar comigo. Quem nunca passou por um deserto? Né? Quem de nós nunca passou por um deserto? Você pode ser o crente mais alegre, você pode ser o crente que mais ora, você pode ser o crente que tem mais ministério dentro da igreja, você pode ser o irmão que evangeliza, que prega, que canta, mas uma hora o deserto chega. E nós muitas vezes nos deixamos abater por conta desse deserto. O deserto não significa um lugar árido, seco, onde você não vê muita coisa, né? Mas você pode estar cercado de pessoas, né, Johnny, que estão no deserto. Você pode estar cheio de gente, de pessoas ao seu redor, mas você está se sentindo sozinho. Então nós vamos discorrer aqui um pouquinho do tempo que nos resta, né? São 15 horas e nós temos um tempinho aqui ainda para continuar aqui compartilhando com você sobre esse processo, né, que muita gente passa e muitas pessoas não conseguem atravessar o deserto, né, John? A palavra está com você. É verdade. O deserto é a escola onde o cristão ele passa, né? Glória a Deus. Damos graças a Deus, irmãos, que nós aqui, pelo menos no Brasil, né, não passamos tantas provações como os apóstolos passaram. Porque se a gente for olhar na China, for olhar aí nesses outros países que não aceitam o cristianismo, tem crente que passa as lutas que os apóstolos passaram. Tá entendendo? É decepado um braço, é arrancado a unha, é furado um olho, até ele negar Cristo. Então demos graças a Deus que esse deserto a gente não passa, onde a nossa fé ela é provada de maneira tal que é
que é nos proposto a negar a Cristo. A gente não passa por essa prova ainda. Então nós passamos por lutas, dificuldades, que o propósito maior é aumentar a nossa fé e nos tornar cada vez mais cristão. Mas lutas para nos desafiar se permanecemos com Cristo ou não, onde uma pessoa está nos afrontando, nega Cristo ou não nega, a gente ainda não passa por isso, né? Glória a Deus por isso. E a gente vai lendo o texto quando a gente parou, meu Fernandes, no versículo 2, né? Aí no versículo 3, o autor aos Hebreus diz assim: considerar, ele está dizendo, ó, leve em consideração o que Cristo passou, leve em consideração o que Cristo fez, o que ele passou durante que estava na terra. Leve em consideração, porque isso é como fosse, é um combustível para a tua vida. E às vezes o crente ele está desanimado, então ele tem que olhar para Cristo, que Cristo passou por aquilo, e ele erguer a cabeça e continuar de novo. Porque às vezes se a gente olhar para o ser humano, para o homem pode falhar, né? O homem ele é igual a nós. Às vezes a gente quer colocar o irmão num pedestal muito alto, mas irmãos, nós temos que reconhecer que embora que o irmão seja agraciado com uma dádiva de Deus, um dom de Deus, mas ele é falho igual a nós, tá entendendo? Ele erra igual a nós. Então nós temos que levar em consideração muito maior é o que Cristo fez por nós, passou por nós e ele conseguiu vencer por nós. Então nós temos que levar em consideração o que Cristo fez para podermos suportar as adversidades da vida. Temos que ter Cristo como exemplo maior, entendeu? Não descartando os outros exemplos. Se fosse descartando os outros exemplos, o capítulo 11 de Hebreus não teria sido escrito. Exatamente. Entendeu? O capítulo de Hebreus não teria sido escrito. Foi escrito porque os exemplos deles nos servem como uma bomba de combustível para nos animar. Que a gente olha, vixe, um ser humano igual a eu conseguiu, então vou conseguir. É o que o autor ao Tiago, acho que ele fala assim: e Elias, tendo as mesmas paixões que nós, orou e não choveu. Tá entendendo? Então Elias era um homem igual a nós. Era isso que o autor queria dizer. Olha, ele era um homem igual a nós, entendeu? Era de carne e osso, tinha sentimentos, de tal forma que a palavra contrária de uma mulher afetou tanto os sentimentos dele que desestimulou ele a continuar o ministério. Então isso demonstra que Elias não era um super-homem. Elias era um ser humano igual a nós. A diferença dele é que ele tinha intimidade com Deus. Exatamente, né? Tem um apego, né? Um apego, tá entendendo? Era um homem decidido em buscar a Deus, né? Mas mesmo assim, né, John, você vê a situação de Elias. Você não está... Pouco tempo antes ele tinha ali matado 850 profetas. Era. Né? Ele tinha orado e fogo tinha caído do céu, consumido o holocausto, a água que estava na vala, o sacrifício e tudo mais. E por conta de uma palavra, esse homem, ele cai do desmoronou, né? Por causa de uma palavra, né? Ele podia muito bem orar a Deus e Deus fulminar aquela mulher, porque ela nem filha de Israel ela era, né? E não, ele ficou tão desesperado com a palavra que ele ouviu. E Deus está me mandando dizer para você que está ouvindo aí, tem palavras que você ouve que te desestabilizam, te desestruturam. E Deus está mandando para dizer para você: não corra para o deserto por conta de uma palavra de alguém. Vá para os pés de Jesus Cristo, procure a presença de Deus, feche a porta do seu quarto e vá orar por essa pessoa. Não vá planejar dar a resposta para ela que você está pensando em dar. Se você ouviu uma palavra que te afrontou, que abalou o teu espiritual, não vá se deixar dar o troco na mesma moeda. Cristão não faz isso. Cristão, a palavra de Deus diz que a gente tem que orar por aqueles que nos perseguem. Orar pelos que nos perseguem. Eu já sofri muita perseguição na minha vida, irmão. Eu já passei por muitas situações que deu vontade de eu reagir, de eu revidar, de eu retrucar, de eu falar, dar na mesma moeda. Mas Deus me ensinou a ficar calado. Deus me mostrou como é que se fica calado durante uma afronta. E aprendi, irmãos. E você também vai aprender. Então busque a presença de Deus ao invés de estar pensando e deixando esse mal, essa doença, essa mazela corroer o seu espírito, né? Esse mau sentimento corroeu o seu espírito. Elias, ele não tinha o que fazer a não ser fugir, a não ser correr para o deserto. Ele abandona até o moço dele. O texto você vai ver.
Elias abandonou o companheiro que ele tinha, né, que era a pessoa que poderia estar compartilhando, ele desabafando e aquele rapaz ouvindo, mas não, ele deixa o seu companheiro em Judá e sai, entra 24 horas para dentro do deserto. E o que é que resolveu, irmãos? Não resolveu nada. Não é você se trancando em você mesmo que você vai resolver o problema. Amém, meu Johnny? Se não fosse Deus ali falado com ele, ele tinha morrido naquele deserto. Tinha morrido de fome e sede. Tinha, né? Deus tinha um propósito maior na vida dele, né? E aí o autor continua dizendo: considerar. E ele diz: pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aí o autor diz assim: levar em consideração. Aí a pessoa diz assim: por que eu vou levar em consideração? O autor aos Hebreus perguntando, aí ele diz assim: para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Enfraqueçais aqui, irmãos, é realmente a pessoa ficar fraca e desanimada mesmo. O desânimo aqui, desfalecendo em vossos ânimos, é uma pessoa se desanimar durante a caminhada. Que a pessoa, ela pode desanimar e se enfraquecer ao ponto de deixar de correr a carreira que foi proposta a ela. Aí ele diz assim: levar em consideração, pois aquele que suportou tais contradições aqui, como se ele dizendo assim, ó, Deus, Jesus, ele suportou os piores dos pecadores contra si mesmo. Jesus, ele levou um pecado que não era dele, porém por amor a nós ele tomou sobre si os nossos pecados, e ele suportou as contradições aqui, como fosse assim, as injúrias, as ofensas dos pecadores para si mesmo. Aí diz assim: para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ou seja, levar em consideração o que Cristo passou no momento difícil, para que quando você estiver fraco e desanimado nos seus ânimos, você venha se restituir às suas forças. Verdade. Então aqui são conselhos para a pessoa que está no deserto, meu Fernandes. Exatamente. Tá entendendo? O autor aos Hebreus aqui, ele está dando um conselho de início para a pessoa que está passando no deserto, para a pessoa que está passando por provações. É por isso que o texto da epígrafo, né? O título do texto é assim: perseverança no meio das provações. Aí, vírgula, ele diz assim: segundo o exemplo de Cristo. Então o que o autor aos Hebreus está falando até o versículo 3, ele está dando conselhos para os cristãos que vão passar por provas ou que estão passando nas lutas ainda. Então aqui são conselhos para nós praticarmos no dia a dia, irmãos. Aí no versículo 4, o mais interessante é que ele diz assim: ainda não resististes até a morte, combatendo contra o pecado. O que ele está dizendo aqui: olha, ainda não foi pedida a vida de vocês por causa do pecado. Vocês ainda não arriscaram a vida de vocês por causa do pecado, não. O pecado aqui é como se fosse a perseguição do Império de Roma. E aqui os cristãos aqui estão sendo perseguidos. Os cristãos aqui estão abandonando suas casas e indo morar em cavernas. Estão abandonando o seu emprego público em Roma, seja onde for, no Império Romano ou ali na Judéia, e indo morar em cavernas. Abandonando o seu patrimônio que passou anos e anos construindo, indo morar em cavernas. Abandonando os seus familiares, tio, pais, primos, indo morar em cavernas. Eu li o livro Em Catatumbas de Roma, onde os cristãos moravam, irmãos, literalmente dentro de cavernas, se escondendo da perseguição. Então o que ele está dizendo aqui: olha, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra a morte. Ainda não foi pedido a vocês a vida de vocês por causa da perseguição que estão passando, não. Aí tem crente que às vezes, por qualquer coisa, quer deixar Cristo. Verdade. Tá entendendo? Infelizmente, é como se Cristo não tivesse valor para ele. Ou melhor, é como se a salvação da alma dele não tivesse nenhuma importância para ele. Como se o que ele já andou até aqui não valesse de nada. Não valesse de nada. Então, irmãos, olha, é como o autor dos Hebreus diz: olha, ainda não foi pedido, a vida de vocês ainda não está em risco por causa da fé de vocês. É igual trazendo para os dias de hoje. Hoje em dia não é necessário nós abandonarmos nossa casa, né?
Graças a Deus, nosso país é um país laico, onde não há uma religião instituída, né? Todos nós temos a liberdade religiosa, nós temos a liberdade, graças a Deus, até no dia de hoje, colocar uma caixa de som ali, pregar o evangelho, ir na feira, entregar uma literatura. Não existe uma perseguição religiosa contra nós cristãos, e graças a Deus não é necessário eu e você dar a nossa vida literalmente por causa da nossa fé. Então, irmãos, não desista por causa da luta que você está passando. Não entendendo? É o conselho deste autor aos Hebreus, que nós nem sabemos. Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que não. É por isso que a Bíblia, ela, quando você vai ver no início, ela dá autor desconhecido, porque ninguém até hoje descobriu de fato quem era. Ninguém tem hoje assim taxativo quem é autor, mas o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, disse: vocês, não foi pedido a vida de vocês por causa da fé, então permaneçam firmes. Aleluia. Se estão respirando, se você ainda está respirando, permaneça firme. É igual aquele louvor daquele Samuel Mariano, né? Tem um hino que ele diz respira, né? Muito bonito aquele hino, né? Se você não está com condição de orar, de caminhar, então respira, né? Então, se você está respirando, meu irmão, persevere, não desista em meio à luta que você está passando. A Bíblia diz que aquele que se alistou, né? Aquele que foi chamado, né? Se alistou, ele tem que agradar aquele que o chamou. Aquele, né? O senhor que foi do exército só sabe como é que é, né? Verdade. Que serviu como é que é? Serviu no BOPE, né? Na polícia, né? E entrou no exército. Eu fiquei muito triste que eu não entrei, né? Eu fui, como é que chama? Outro exército, né? É outro soldado agora. Do alistamento eu fui dispensado, mas fiquei muito triste. Era uma vontade tremenda que eu tinha. Mas o senhor que se alistou, você sabe muito bem que o seu objetivo é você cumprir com êxito a missão que é proposta ao senhor, né? Exatamente. Buscar agradar a pessoa que está acima do senhor e cumprir com êxito aquilo que foi proposto. Então, da mesma forma é Cristo. A gente foi proposto a nós uma caminhada que não é fácil, a caminhada de luto. Por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita, né? Que conduz à vida eterna. Então a caminhada não é fácil, a caminhada é difícil. Foi nos proposta essa caminhada. Se você está nessa caminhada e Cristo lhe alistou, cabe agora perseverar durante essa caminhada. Exatamente. E a questão de você cumprir sua missão, quando você deve ter algum militar nos assistindo aí, quando você consegue cumprir suas missões, né, com êxito, né, sem falhas, sem problemas, você está sujeito a alcançar um grau maior dentro da corporação, né? Você ser promovido, como a gente chama, né? Se é soldado, ele passa a ser um cabo, né? E muitos por ato de bravura, de heroísmo, eles são promovidos, né? E gratificações, né? No mesmo jeito somos nós cristãos. Quando nós conseguimos cumprir a nossa missão com êxito, qual é a nossa missão, irmão? É servir a Deus, é pregar o evangelho, é ser um crente obediente a Deus, né? É dar exemplos, né? de cristão verdadeiro, é ter amor por aquelas pessoas que estão necessitadas. Isso vai contando ponto no seu currículo lá no céu. É verdade, quando você chegar, quando terminar a carreira, quando terminar a missão, irmão, você vai ganhar sua recompensa. Nós vamos ganhar a nossa recompensa. O que é, irmão? É a vida eterna. É morar no céu com Jesus eternamente. E não tem mais fim. E nós vamos estar com Ele para sempre. E interessante, irmão Fernandes, que nós estamos falando aqui das provações apenas de quem é cristão. Isso. Tá entendendo? É o que o autor aos Hebreus aqui ele está falando apenas de você ser crente. A cobrança que é só de você ser crente, você já está jurado de morte pelo Império Romano. Então pronto. Então nós estamos falando aqui apenas as tribulações, as lutas de quem é cristão. E quem exerce o ministério na casa do Senhor, as lutas são muito maiores ainda. Entendendo? É igual como o senhor você exerce, sabe melhor do que eu. Quanto mais patente você tem, as responsabilidades maiores são e as cobranças são muito maiores. Então, para quem exerce o ministério na casa do Senhor, e os trabalhadores do Evangelho, né? Esses que exercem um ofício, tanto na casa do Senhor como fora, as lutas são muito maiores, que além dele passar por provações por ser cristão, ainda passa por provação por estar exercendo o ofício na casa do Senhor. Exatamente. Tanto fora como dentro da igreja. Não tem escapatória, né? Ontem tivemos nosso culto de Santa Ceia ali na igreja.
E o nosso pastor, ele estava comentando sobre isso. A carga, né, a pressão de quem tem um cargo maior dentro da igreja, uma responsabilidade maior como pastor, né, sofre dentro da igreja. Muitas vezes a gente acha que o pastor está ali sentado e está tudo bonito, né? Ele fica sentado ali o culto todo, dando glória a Deus, né? E chamando alguém para cantar ou chamando alguém para pregar, mas nem sempre é assim. Depois daquela situação ali, dentro daquele terno bonito que você possa ver, tem um ser humano que sofre, né? Que passa por lutas, que passa por até necessidades, irmãos, né? Mas está ali dando glória a Deus, né? Mas muitos, mesmo sendo pastores, eles se abalam, eles sentem, né? O nosso querido apóstolo Paulo, ele fala ali que ele teve um espinho na carne, ele teve uma provação tão grande, irmão, que ele não sabia o que fazer. A Bíblia diz que ele orou, né, 3 vezes, e Paulo orando 3 vezes, imagina aí, talvez fosse 3 dias de oração, né? 3 vezes, Paulo orando 3 vezes, irmão. Paulo é um exemplo para nós. E ele não se sentia bem com aquela situação, né? Você pode até estar passando por uma situação igual a de Paulo, ou menos, ou mais, não sei. A carga que Deus dá é dependendo do que você pode carregar. Mas Paulo ora desesperadamente para que Deus possa repreender aquilo ali. Aí Jesus chega para Paulo e diz: ei, por que você está preocupado? O que é que está acontecendo que você está correndo atrás de tudo aí? Porque quando somente a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aleluia. O poder de Deus, irmão, se aperfeiçoa, nos fortalece quando a gente acha que está mais fraco. Eu já passei por isso. Eu estou contando exemplo meu, eu estou dando testemunho meu. Eu já passei por isso, né? Você acha que o irmão Fernandes, o irmão Johnny, o pastor Reginaldo, evangelista Joelson Paz, pastor A, pastor B, pastor presidente, nunca teve vontade de dizer não dá mais? Você acha que grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, nunca tiveram vontade de dizer assim, não dá mais? Mas Jesus, na hora certa, no momento certo, ele chega ou ele manda alguém para dizer: a minha graça te basta, ainda não é o tempo de parar, porque eu tenho muito para fazer através de você. Jesus está dizendo para você que está no deserto, pensando em parar, pensando em desistir, fazendo como Elias, fugindo. Jesus está te dando pão e Jesus está te dando água para você caminhar, porque o caminho ainda é muito longo para você percorrer. Receba de Deus essa palavra, porque assim como Deus falou comigo, Deus está falando com você, que está pensando em parar, que está pensando em entregar tudo, jogar tudo fora. O que Deus colocou na tua mão não é para você jogar fora, é para você fazer prosperar, crescer, fazer com que cada vez mais o nome dele seja glorificado, mesmo nessa luta, mesmo nesse deserto, mesmo nessa peleja que você está passando. Porque Jesus não quer que você morra nesse deserto. Jesus está providenciando anjo para te dar pão, para te dar água, para você caminhar muitos e muitos quilômetros ainda. 40 dias e 40 noites Elias caminhou depois daquele alimento. Não foi, John? É verdade. Tinha um propósito no final, né? Ele ungiu o rei não sei quem, né? E depois ainda ungiu uma pessoa no lugar dele. É como se ele quisesse morrer e não queria deixar o sucessor. Mas Deus sabia todas as coisas, né, irmãos? E aí, continuando no versículo 5, irmão Fernandes, eu vou ler esse versículo e falar o que aconteceu no negócio, né? Diz assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Aqui ele está falando de Deus, como se estivesse dizendo aos irmãos: vocês esqueceram do que Deus falou para vocês? Como vocês são filhos, filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há que o pai não corrija? Glória a Deus. Então a gente vê aqui, irmãos, a disciplina de Deus na vida do ser humano. Eu estava no PEP quinta-feira passada, no CDP, quinta-feira passada, pregando lá junto com os irmãos. A gente faz de 15 dias aquele trabalho. Eu estava no presídio estadual, a gente de lá e a gente foi pro CDP. E aí um dos companheiros meus disse assim: ah, Deus que trouxe vocês aqui para a prisão. Aí na hora eu fiquei pensando e disse: não, discordo, que Deus é Deus que quer vocês aqui presos. Eu disse: não, discordo. Então quer dizer que Deus pegou ele e instruiu que ele fizesse tudo de errado para ele estar aqui preso?
Tá entendendo? Impossível, é como se Deus fugisse dos princípios da sua palavra. Não vou querer que esse cabo aqui mate, estupre alguém, ou roube, ou assalte, para depois ele ficar lá dentro preso para ouvir o evangelho. É como se Deus fugisse dos princípios da sua palavra. Em toda a Bíblia você não vai ver ninguém que foi parar numa prisão fazendo o que é errado e que estava por trás de Deus querendo que ele fizesse isso. Tá entendendo? Agora o que acontece é a vontade permissiva de Deus. Deus permite que o homem pare ali para que ele estivesse ali dentro ouvindo o evangelho. Talvez se ele estivesse lá fora, ele não daria tanta atenção como ele dá atenção ali dentro, que ali não tem para onde ele ir. É como alguém que está internado no hospital. Alguém que está Deus internado às vezes no hospital permite que a pessoa esteja internada, deitado num leito no hospital, para quê? Para ele parar. Para ele parar, é verdade. Porque talvez o dia a dia não permita que essa pessoa para. É verdade. Né? Para ouvir a voz de Deus, para ouvir alguém falar de Jesus. E como o senhor está dizendo, o exemplo, doença na vida do cristão. Pode acontecer que Deus queira realmente que você adoeça. Passe por aquela situação para ele trabalhar na sua vida. Ali ele não está fugindo em nenhum momento dos princípios da sua palavra. É igual ao caso de Jó. Deus permitiu que o diabo tocasse na vida dele, irmão, que ele ficasse tão doente que ficasse no chão se coçando com aquele caco de telha ali, tá entendendo? A enfermidade era tão, como pode dizer assim, tão ruim na vida dele, né? Que ele ficou se coçando ali. Então pode acontecer que Deus permite, que Deus queira que aconteça isso, pode. E são situações que Deus disciplina nós como filhos. Exatamente. É a correção do Senhor na nossa vida. Que às vezes tem crente que às vezes ele não quer ouvir a palavra de Deus. Às vezes Deus usa o pastor. Não, o pastor sabe. Tá entendendo? O pastor está falando isso porque ele sabe. Mas Deus está usando às vezes o pastor para me corrigir, mesmo sabendo da situação, mas está usando através da palavra. Exatamente. O que acontece muitas das vezes é que nós, principalmente no nosso meio pentecostal, a gente crê muito só se o irmão não me conhecer e o irmão vir falar. A gente quer como se fosse um negócio do céu, tá entendendo? Como se fosse um negócio assim, um mistério. Às vezes Deus não quer agir no mistério, Deus quer agir dentro da normalidade, tá entendendo, irmãos? Deus quer agir no negócio racional. Às vezes Deus usa o irmão normalmente, conhece você e dá uma palavra dentro da Bíblia, mostrando para você o caminho certo. E às vezes a dureza do seu coração você não quer receber. E aí Deus procura trabalhar de forma pior, como se ele corrochasse mais o parafuso. Isso. Você não quer atender a correção dessa forma? Não, agora eu vou corrigir você de outro jeito. Exato. A experiência que eu tô me referindo muito a Elias, porque tem a ver com Elias, é verdade. Falando aqui. A experiência que Elias teve depois dessa caminhada de 40 dias e 40 noites, ele entrou numa caverna. Entrou na caverna. Caminhou 40 dias, 40 noites, foi para Horebe, e entrou numa caverna. Aí Deus olha para Elias e diz: o que é que você está fazendo aqui, Elias? De novo? E ele diz isso agora. E ele para embaixo daquele pé de zimbro, né? Ali ele pede para morrer. Aí é como Deus dá um pão a ele, sustenta ele de novo, para caminhar de novo. Aí lá na frente ele se esconde de novo. Se esconde dentro da caverna de novo. Aí Deus começa a conversa com Elias em particular ali, né? Elias está sozinho no meio de um deserto, né? No meio de uma cadeia de montanhas, entra numa caverna e Deus diz: o que é que você está fazendo aqui? Deus encontrou Elias numa pior da situação dele. Tira Elias para fora da caverna e diz: agora eu vou me apresentar para você. Aí lá vem uma tempestade, aí lá vem um vento, e lá vem um fogo. E Elias talvez pensando: agora Deus vai falar comigo nessa tempestade. Deus vai falar comigo nesse fogo, nesse vento. Mas Deus fala com Elias numa voz mansa e suave, né? Talvez o que Elias não estivesse esperando, né? Muitas vezes a gente quer ver coisas sobrenaturais para que Deus possa, para confirmar o que Deus está fazendo. E Deus está usando um irmão como você, está usando o pastor Reginaldo para falar comigo, para dizer: meu filho, olha aí o que é que eu estou falando com você. É verdade. Olha o que é que eu estou dizendo para você. Os discípulos, como nós lemos no início aqui, estavam num barco e Pedro, todos se assombraram, ficaram com medo. E Pedro disse: não, mas se é o Senhor, me chame para ir encontrar com o Senhor aí por cima das águas. Quer dizer, Pedro, até ele duvidou, né? A ponto de perguntar, para colocar Cristo à prova, não é assim? Colocou Cristo à prova. Se é o Senhor, quer dizer, eu não estou acreditando que é o Senhor. Se é o Senhor, me chame para ir ter com você aí. Então Jesus ele atendeu a Pedro, né? Para ensinar, para depois ele dizer: vocês são muito tímidos, cadê a fé de vocês? É verdade. Cadê a confiança de vocês? Não, Johnny? É verdade, isso é interessante demais. É o ser humano em si, né?
A Bíblia mesmo diz que Deus nos corrige porque nós somos filhos. É igual o pai que nos corrigia quando era criança, né? Meu pai me colocava de joelhos quando eu ia corrigir, né? E ainda dizia assim, e da outra vez essa em cima de milho. Tá entendendo? Meu pai era bem assim, entendeu? Pra doer mesmo, né? Pra doer mesmo, velho. Então a correção de Deus, amados irmãos, é para nos tornar filhos melhores, entendeu? No caso de Elias, Deus trabalhou na vida de Elias. Elias foi parar num deserto. Aquele deserto não era o que Deus tinha para ele. Ele foi caminhando com seus pés próprios para o deserto. Então uma palavra bateu o coração dele, ele foi para o deserto. Deus não queria Elias naquele deserto. Então Deus tinha um propósito na vida de Elias, foi buscar Elias naquele deserto. Deus não mandou ninguém não, foi o próprio Deus buscar Elias. Da mesma forma é nas nossas vidas às vezes. Deus não manda ninguém, às vezes Deus mesmo é que vem nos buscar, entendeu? E às vezes Deus manda alguém. No caso de Elias, Deus tinha mandado um corvo, irmão Fernandes, uma ave ali com os pães, ressuscitar a força de Elias e Elias continuar a caminhada. Mas aí como Elias no meio da caminhada desistiu, entrou na caverna, ele disse, então agora quem vai é eu. Então da mesma forma, irmãos, é a nossa vida. Às vezes Deus manda um irmão, o pastor, como o irmão Fernandes diz, e se você não atender, aí quem vem agora é Deus. E Deus pode vir com a doença, a enfermidade, a perca do emprego. Então Deus, ele usa de várias formas para tratar conosco. Verdade. Deus, nós estamos já caminhando para o final do programa, né? Já são 14 horas e 26, 15 horas e 26 minutos. E nosso tema aqui, irmãs, é deserto, né? O que você pode provar no deserto, né? E eu pensando da semana atrasada para a semana passada, e Deus me disse, você já passou por tanto deserto, você pode compartilhar isso aí com algumas pessoas, né? Eu tive uma experiência com o John sabe, o pastor Reginaldo sabe, né, que há 2 anos, quase 3 anos atrás, eu perdi uma filha minha com 14 dias de vida. Ela nasceu com sérios problemas de saúde, com síndrome de Down, com problema cardíaco, com problema respiratório, com leucemia e muitas coisas. E eu estava sentado na cadeira da minha casa assistindo numa TV, e Deus me pediu de repente me colocou no meu coração para colocar o nome dela de Valentina. E eu não entendi o porquê daquele nome Valentina, que significa valente, né? E nós colocamos o nome dela Valentina. E essa menina lutou 14 dias para conseguir sobreviver, mas ela não conseguiu, né? Deus não permitiu, né, que nós tivéssemos a alegria de tê-la conosco. Deus fez o que Ele quis fazer, porque Ele é dono da vida, Ele é dono da morte, Ele é quem dá a vida, Ele é quem tira a vida, né? Nós sofremos, passamos realmente, literalmente por um deserto, né? Nós passamos por situações, né, quem é mais próximo de nós, que nós precisamos entrar numa caverna, nós precisamos nos esconder, a gente precisou se recolher de tudo, e não foi uma experiência boa, e Deus, Ele sempre estava chamando, Ele sempre estava nos dizendo, sempre estava nos prometendo, né, usando pessoas para dizer que Ele ia nos restituir. Mas mesmo assim, irmão, nossa fé, a minha fé e a fé da minha esposa estava tão pouca que a gente não conseguia ver, enxergar o que Deus estava prometendo para nós. Nós viajamos para Jerusalém, e dentro do túmulo do Senhor Jesus, Deus usou o pastor e sua esposa para confirmar a promessa que muitas pessoas já tinham sido usadas por Deus para fazer. E nós viemos para o Brasil de volta, e nós passamos por esse processo doloroso, né, muito doído. Quem perde um filho sabe como é, né? E nós sepultamos a nossa filha, e a gente fica imaginando por quê? Por que uma criança? O que ela tem? Qual é a culpa que ela tem nisso? Se nós temos algum defeito, algum erro, algum pecado, alguma dívida, por que Deus não cobrar de nós? Mas Deus não nos castigou. Ele quis ensinar a gente nesse deserto. Ele quis fazer com que a gente pudesse enxergar que ainda existem chances de nós podermos reestruturar a nossa vida espiritual com Ele. Estar num deserto, irmão, não significa que você vai perecer, você vai morrer, que você vai se acabar, que os seus sonhos vão se embora, né? E para abreviar aqui a conversa, nós já estamos quase no final. No dia 12 de dezembro do ano passado,
Deus nos presenteou com um filho chamado Israel, né? A promessa que Deus fez na nossa vida, Ele cumpriu literalmente, né? Israel é uma criança, John é meu amigo muito próximo. Israel é uma criança saudável, esperta, inteligente, nos surpreende a todos os dias, né? É o xodó, meu amor, né? E Deus, Ele sabe todas as coisas, irmãos. Ele sabe o momento certo de trazer a tua alegria de volta. Talvez o sonho que você preparou, assim como nós preparamos tudo para aquela criança, e na hora H não conseguimos trazer nem ela para casa, porque ela passou 14 dias internada no hospital da Unimed, mas não conseguimos tirar ela do leito para trazer para casa. Ela ficou 14 dias na UTI neonatal, onde lá ela faleceu. Preparamos tudo, a casa, o berço, o quarto, tudo que você, decoração, tudo que você imaginar para uma criança recém-nascida, a gente preparou, mas não conseguimos entregar para ela. Porque Deus não queria, não era o momento, não era a hora. Muitas vezes a gente quer, pela nossa vontade, que aconteça tudo no nosso momento, mas o momento de Deus não é o nosso. Johnny, Deus diz que o nosso pensamento não chega nem perto do dele. Às vezes a gente diz, é uma criança, vai ser tudo diferente. Não foi o momento, irmão. Talvez você esteja com uma proposta na sua mesa aí para você resolver. E se não for o momento, você já conversou com Deus? Você já perguntou a Deus se é o momento certo? Se Ele está no meio desse negócio, dessa mudança, desse projeto, dessa ideia que você está tendo? Você já perguntou? Talvez a ideia que você esteja tendo seja só a sua ideia, né, John? E talvez não seja a ideia de Deus. E se não der certo, você vai se frustrar. E se não conseguir acontecer, você vai ficar revoltado com Deus. Mas eu sou cristão, eu faço isso e faço aquilo. Irmão, Deus permitiu que acontecesse. Foi a hora de Deus. Quando for a hora de Deus, irmão, você vai sentir paz no seu coração. Você vai sentir a certeza daquilo que aquilo vai dar certo. E vai dar certo. Converse com Deus. Amém, irmãos? Nós estamos aqui já encerrando, né? E queremos aqui, eu quero confirmar, fazer, daqui a pouco eu vou passar para Johnny para ele fazer aqui as considerações finais dele, mas eu quero dizer, esse deserto que tem se apresentado na sua vida, querendo que você termine tudo, querendo que você entregue tudo, querendo que você pare com tudo. Pastor Medeiros está chegando aqui no estúdio, Deus abençoe, pastor. Ele não é para você permanecer. Jesus passou 40 dias num deserto, no deserto da Judéia, um lugar inóspito, abandonado, sozinho, quente de dia, frio e gelado de noite. Passou fome, passou sede, cansou. Mas ele passou pelo deserto. Jesus não ficou. Não desistiu, né? Não, ele não ficou no deserto. Ele passou por aquele deserto. E isso é um exemplo maior para nós, irmãos. O povo de Israel passou 40 anos no lugar onde ele poderia passar 2 semanas. Mas houve um processo, houve um ensino, houve uma questão de aprendizado para aquele povo. Tudo tem um porquê na nossa vida. Se isso que você está passando está te deixando triste, tem um porquê, tem uma causa. E lá na frente você vai entender porquê. Eu não posso dizer, ninguém aqui nesse estúdio pode dizer, mas você mesmo, com a sua experiência com Deus, como Elias teve, particular, só ele e Deus, você vai entender lá na frente por que você está passando por isso. Por que está acontecendo isso na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua igreja? Você vai entender por quê. Só não faça o seguinte, só não abandone Jesus no meio do deserto, porque se o deserto é difícil, com Jesus, imagina sozinho sem ele. John, você faz suas considerações finais e já nós estamos encerrando o programa. Glória a Deus. Eu quero ler só o último versículo para nós encerrarmos. Diz assim: nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Glória a Deus. Irmãos, de início, nenhuma disciplina na nossa vida ela é agradável, como o texto bíblico diz, né? A gente acha ruim, esperneia, chora igual uma criança, né? Mas no final, ela tem um proveito que agrada principalmente a Deus. Aí no final a gente vai entender qual foi a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Então que Deus nos abençoe, nos ajude a suportarmos e corrermos com perseverança a carreira que nos foi proposta, que é a carreira de servir a Cristo. Que Deus abençoe nossos irmãos. Glória a Deus, aleluia.
Irmãos, eu queria que Johnny desse lugar para o pastor Medeiro aqui um pouquinho, rapidinho, só para ele aqui dar uma palavra. Rapaz, olha só. Eu improvisei aqui, irmãos, eu sem saber da novidade. Eu quero aqui parabenizar, né, em nome do programa o pastor Medeiros, meu amigo, né, pastor? Deus abençoe o senhor e multiplique as bênçãos que ele tem para o senhor, tá certo? Presente para o senhor, Salmo 46. É o que eu dou só para sempre, para alguém que está aniversariando. Eu queria que o senhor se expressasse aqui dessa paz do senhor. Nós temos uns minutinhos ainda, em nome de Jesus. Amém, meu pastor Fernandes. É uma honra, um privilégio estar aqui com essa família maravilhosa que o senhor me deu, né? E estar perto de você, eu sempre me sinto bem, né? Porque é pessoas que Deus nos presenteou, né? Como amigo mesmo, amigo de verdade. E sempre que eu estou perto do Senhor, eu sempre aprendo mais um pouquinho, né? Porque Deus tem colocado a humildade em sua vida, tem te dado, né? O próprio Jesus tem te dado essa humildade. Então, estar perto de pessoas assim nos faz bem. Então é o melhor presente que eu posso receber nesse dia de hoje, é estar perto de você, pastor Fernandes, é estar perto desta família que faz a Louva RN TV, né? Essa rede missionária, o diretor Gelson Paz, em nome dele, a todos, né, que faz essa TV maravilhosa. Estou feliz por ter completado mais uma primavera, pastor Fernandes, na presença do nosso mestre, na presença do nosso Deus, né? A responsabilidade sempre aumenta mais ainda, né? Hoje eu estive dando uma olhada nas redes sociais e o carinho imenso que as pessoas, né, têm tido por mim, mencionando ali, né, desejando essas boas primaveras. Então a responsabilidade só aumenta, a gente continuar sendo servo do grande eu sou, né, pastor Fernandes, continuar procurando a cada dia ser um cristão diferente, a ser um ser humano melhor, né, com a certeza do que com essas atitudes, com o caráter de Deus que o Senhor tem nos dado, com certeza a gente vai ser referência para outras pessoas, meu pastor Fernandes. Em nome de Jesus, pastor. É sempre uma alegria ter o Senhor com esse sorriso, mesmo pelos desertos que o Senhor tem passado, né, pastor? Que a gente falou aqui exatamente sobre isso, né? A gente sabe da sua luta, da sua situação, da sua história, né? Mas é sempre com esse sorriso no rosto, essa simplicidade que Deus tem lhe dado. Pastor, eu queria aqui dar a honra do Senhor fazer a oração encerrando o programa, né? E estão convidados todos para a próxima quarta-feira às 14 horas. Estamos aqui mais uma vez com o programa Soldados de Cristo pela Louva RN TV, a TV que o povo gosta. Pastor Medeiros orando em nome de Jesus. Amém, pastor Fernandes. É um prazer participar mais uma vez do programa Soldado de Cristo, que tem sido uma bênção, né, para o estado do Rio Grande do Norte, o Brasil e o mundo. Sempre uma palavra muito séria, muito abençoada, né? Orações que tem tido aqui abençoando a vida do amigo internauta. Então vamos orar no nome de Jesus, já agradecendo por mais um programa abençoado, por pessoas ter sido alcançadas pelo poder da palavra, pelo poder desse estudo maravilhoso, né, que foi dado aqui nessa tarde. Amado Deus, é no nome do teu Filho Jesus, o Nazareno, Senhor, que queremos, meu Pai, te render graça, te exaltar, te venerar, Senhor, bendizer o teu santo nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Pai. O Senhor da glória continua honrando, abençoando o teu Filho, meu Pai, que não tem medido esforço para anunciar o teu ídolo, Senhor, tem pegado a sua cruz, tem negado a si mesmo, os seus projetos, os seus sonhos, para viver os teus sonhos, os teus projetos, Senhor. Honra teu servo, Pai, teu filho, pastor Fernandes, a cada dia, Senhor. Dá, Senhor, graças e mais graça, meu Pai. Dá mais entendimento, revelação da tua palavra, mais ousadia, Senhor. Vai aperfeiçoando a cada dia o dom que deste a ele também do louvor, Senhor. Abençoe o irmão John que esteve aqui também, Senhor, dando sua parcela de contribuição, Senhor, com o conhecimento que o Senhor tem dado, Senhor, desse evangelho pleno, meu Pai. Abençoa os amigos internautas, Senhor, que ouviram esta palavra. Ajuda, Pai, para que eles venham entender, Senhor, acreditar, pôr em prática, Pai, e assim ser cristão diferente. Aqueles que não te servem ainda, que essa palavra possa, Senhor, fazer o efeito necessário, Pai, para que ele venha ser ligado a Ti, Senhor. Abençoa o pastor Reginaldo que esteve ali, Senhor, na técnica, Pai, dando o seu melhor, Senhor. A equipe de intercessão nessa tarde, nós abençoamos com toda a sorte e bênção. E onde tiver uma enfermidade aí, a pessoa que
estava esperando a cura do Senhor, onde tiver uma enfermidade agora, pelo poder que há no nome de Jesus, o Nazareno, seja curado agora. Se for enfermidade física, agora bate em retirada. Se for enfermidade espiritual, agora seja renovado, seja avivado pelo poder que há no nome de Jesus. Todo sentimento de depressão agora bate em retirada agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Nós estamos encerrando o programa, né? Na próxima quarta-feira estaremos de volta aqui com o programa Soldados de Cristo pela Louva RN TV, a TV que o povo gosta. Deus abençoe, até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Você acabou de assistir mais uma produção Louva RN TV. Reveja esse programa e a nossa programação completa no nosso site www.louvarntv.com e baixe o nosso aplicativo. Siga também